quando a gente chega na parábola do filho pródigo, parece, mas não é. Porque, para começar, ela dá o nome de filho pródigo. E a parábola é de 2 filhos. Mas a gente geralmente fica no primeiro, porque o enredo do primeiro é muito simbólico com todas as nossas. Quem nunca, mesmo que cresceu na igreja, uma hora não foi pro mundão, bebeu, gastou dinheiro, e ou aí... quis ir, né? Hã? Ou quis ir, mas... Ou quis ir, né? Pelo menos na mente foi. E aí uma hora volta, a gente chama isso no meio evangélico de... me desviei naquela época, não sei o quê. E ainda ouve de alguém da igreja, um bom filho, a casa toda. Aí volta. E geralmente é uma experiência muito marcante, porque quando você volta, você se arrepende, cai em si. Então, essa história, o começo dessa parábola, ela é muito o enredo de muitos de nós. E por isso que a gente dá esse foco, legitimamente. Fala, isso aqui conta a minha história, então eu vou falar do filho pródigo. Só que a história não foi contada por causa do filho mais novo. Ele está apontando para o filho mais velho. Parece que a história é do filho mais novo, mas na verdade ela vai apontando para você continuar lendo. A história é longa para você continuar lendo. E essa história parece que é uma invenção de Jesus, mas o primeiro ouvinte que estava ali, ele estava entendendo claramente que essa história se tratava de histórias que eles cansaram de ouvir na infância, que são as histórias de Gênesis. Se você reparar, você vai ver que a história do filho pródigo é exatamente todas as histórias dos patriarcas em Gênesis. Todas as histórias dos patriarcas em Gênesis é um pai que tem 2 filhos. Então você vai ver Adão tendo 2 filhos, Caim e Abel. Você vai ver Abraão tendo 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac tendo 2 filhos, Esaú e Jacó. E assim, e até o resto da Bíblia você vai ver esses 2 filhos. Outra coisa que você vai ver é que sempre na tradição judaica você dá a herança, a bênção para o mais velho. Mas em todas as histórias de Gênesis, o mais novo é que fica com a herança. Então você vai ver essa história também sendo repetida. Então você vai ver que nas ofertas que Caim e Abel deram, Deus aceitou a de Abel, do segundo. E aí Caim vai se revoltar contra Abel. Você vai ver dos 2 filhos, a bênção é dada, o filho da promessa é considerado Isaac. E quando Isaac nasce, tanto Ismael como a sua mãe, eles implicam com ele, vão atrás ali dele. E também quando Jacó ele nasce, e aí ele consegue a herança ali, de formas assim bem estranhas, você vai ver Esaú indo atrás dele para matar ele, e ele foge. Então, uma briga entre irmãos com ciúmes do filho mais novo, o mais novo recebendo a bênção e a herança. Essa é a história de Gênesis. Então, às vezes você está, gente, eu não tinha pensado, mas isso o primeiro ouvinte sabia, porque ele cresceu ouvindo essas histórias, e ele falou, tá bom, eu já entendi, Jesus, você está contando a história de Israel, e é exatamente essa a parábola. A parábola é sobre a história do povo de Deus, a história de Israel, e como ela acontece. Fala. Não, isso é interessante, porque aí ele está olhando a história e está falando, é comigo, eu sei, eu sou privilégio. Eu sou privilegiado, eu não tinha direito, mas Deus escolheu quem somos nós e estou eu aqui, e agora eu usufruo disso. Então eu sei, Jesus, eu já sei para onde você vai, né? E até então os religiosos estão legal na história. Porque assim, primeira história, o pastor vai atrás das ovelhas, então eles pensam assim, igual Israel que foi para o exílio, e o pastor, Deus trouxe de volta. A segunda história é a moeda que foi perdida, é igual nosso Deus, que é essa mulher que vai atrás, e nas três histórias tem festa. Então sempre tem festa. E aí, quando chega nessa terceira, o filho foi mais... Quando chega no filho mais velho, é um pouco diferente, porque, diferente de Gênesis, agora Jesus inverte, e ele coloca, porque sempre o povo escolhido é o filho mais novo que é eleito para a bênção, mas Jesus está colocando os religiosos como o irmão que implica com que está recebendo a bênção. Então, um religioso, e o mestre dali, está entendendo o que Jesus está fazendo. Você é Caim, você é Ismael, você é Esaú, vocês estão implicando igual os outros de fora, e aquilo incomoda demais. E se não incomodar o nosso coração, ou essa manhã, a gente não está entendendo a história, porque é esse o ponto, aonde você se coloca na história. Se você ficar querendo se colocar sempre como o filho mais novo, você não está entendendo o peso da história, porque, e tudo bem colocar às vezes no mais novo,
Mas você tem que entender todas as quanto questões. De mais velho eu tenho, né? A pergunta essa manhã é quanto de mais velho nós temos e nós somos.